salvo pelo sangue. A minha palavra já é a bênção, depois nós já vamos orar, vocês vão estar aí unidos em família, enfim, quem estiver sozinho, vai estar orando pela sua. Está sendo maravilhoso isso, está sendo uma grande bênção. E eu observo o seguinte, irmãos, eu quero dizer algo. E para mim não muda nada. Se tiver que sair correndo, trabalhar um pouco mais, atendendo pessoas, está tudo certo. Mas sabe o que me chama a atenção numa igreja, quando ela é abençoada? Os meus chamados, o meu Qual que é o do bombeiro? 193? É isso? Bombeiro 193? O meu 193, ele não tem sido acionado muito. A igreja Eira Chape é bem calma nesse sentido. Sabe por quê? Porque é uma igreja muito abençoada. Igreja que passa por muitos problemas. O 193 do pastor não para de chamar. E eu sou muito pouco chamado por vocês. Agora eu criei um projeto que Deus colocou no meu coração, de estar orando nas casas de vocês. Já fui em algumas pessoas e vamos continuar indo, não tem problema. Eu vou chegar na sua. Eu não fui ainda, mas eu vou chegar lá. Mas não que as pessoas estejam numa sangria desatada, como diz, né? Atravessando problemas tão difíceis. Isso não. Porque é uma igreja realmente abençoada. É uma igreja que realmente o povo está trabalhando, ou tem empresa, ou é funcionário, o povo está comendo, o povo está bebendo, o povo está vestindo, está estudando, está acontecendo. Graças a Deus, graças a Deus. Mas, quando o 193 tocar, não tem problema. A gente está aqui para isso. E esse tema, salvo pelo sangue, hoje eu estava com a minha família, e eles vieram de Concórdia, já retornaram. E eu comentei com o povo que ali estava, que um dia como hoje, de aniversário, todo mundo ganha um presente, o outro, um abraço, anda com a família. Tudo isso nos alegra, tudo isso nos deixa muito felizes. Mas eu revelei algo para quem estava lá, que a minha maior alegria não é essa. Tem uma alegria que supera qualquer presente que eu possa ganhar, que supera qualquer pessoa que possa estar do meu lado. Estava o meu pai e a minha mãe, eu pedi a benção a eles, eles me abençoaram. Minha mãe tem 71, meu pai tem 80, então isso para mim é um presente, me alegra muito. E eu aprendi com o meu pastor que eu não posso mais sair do lado do meu pai e da minha mãe sem eles antes de me abençoar. Recebi a benção dos meus pais, chorei com eles, tudo uma alegria. Mas a maior alegria minha é saber que um dia, se acaso, eu tiver que passar por um sono temporário lá dentro de um terno de madeira, eu vou ressuscitar. Alguém vai abrir, vamos brincar um pouquinho, alguém vai abrir a tampa do caixão e eu vou saltar para fora para sempre. Eu gosto de falar assim porque você entende fácil. Não existe maior alegria para a igreja de Cristo. É você ser salvo pelo sangue. Não existe essa alegria, ela é superior a tudo na minha vida, a qualquer outra alegria. Por isso que, claro que é bom se você olhar na tua conta e ela não estiver no vermelho, se você andar num carrinho bom, se você tiver uma casa boa, se você tiver uma empresa rentável, se você tiver um emprego bom, um casamento abençoado, filhos abençoados, pastores abençoados, igreja abençoada, tudo isso nos alegra, é necessário, é bom. Mas prestem atenção nisso. Tudo isso perderia o sentido se você não tivesse a alegria da vida eterna. Se você não tiver a alegria da salvação eterna, tudo o que você tem deixa de ter sentido. Porque por mais que você tenha, você vai ter que soltar um dia. Largar para os filhos, para as noras, para os genros, largar.
e vai ter que ir embora. E se você não ir para o lugar certo, isso tudo que você soltou e tanto te alegrou, não tinha sentido nenhum. Você está entendendo? Isso é a maior alegria nossa. Se você olhar para o lado aí, um está de preto, um está de amarelo, um está de verde, outro está isso, outro está aquilo. O menino aí está de terno, que nem eu, né? E ganhamos dos Juventude hoje. Está tudo certo. Tem de tudo aí acontecendo. Né? Um está de sapato, outro está de tênis. Aí na hora de ir embora, de repente um está com um carro melhor, o outro nem tão bom, o outro está a pé. Aí um amanhã fala que vai ter que bater cartão ponto, e o outro diz, eu vou ter que abrir a minha empresa. São diferenças. Um olha assim, um é mais branquinho, outro é mais pretinho, um é mais amarelo, outro é pardo. São as cores da pele. Nada disso faz sentido. Nada. Sabe por quê? Porque se todos amarem a Cristo, se todos forem salvos pelo sangue, um dia se encontrarão nas bodas do Cordeiro. Nunca mais vão morrer, nunca mais vão ter dor, nunca mais vão ter doença, nunca mais vão ter enfermidade, nunca mais vão ter choro, nunca mais vão precisar suar, nunca mais vão precisar tomar uma injeção, nada. Porque você está na glória, você foi salvo pelo sangue. Eu só estou em cima desse altar porque eu creio nisso, meus irmãos. Se eu não seria o seu pastor. Porque eu preciso dar um testemunho antes de eu citar aqui uma palavra. Há mais de 20 anos atrás, eu era uma ovelha perdida da casa de Deus. E dada por perdida. Dado como caso perdido, eu usava a minha boca e dizia, com 30 anos, hoje a minha mãe lembrou disso, conversei com ela, eu dizia, mãe, está tudo certo, estou feliz. Ela me perguntava nos dias de aniversário como hoje, e mãe, está tão bom que se com 30 anos um trem passar em cima de mim e eu ficar por ali, está tudo certo, eu já vivi demais. De tão bom que está. Meu filho, não diga isso, não fala isso, meu filho. Porque para mim, era o que valia. A vida que eu levava, rodeado de amigos, amigas, dinheiro, estudo, eu estudava direto, eu era o cara em alguns lugares e tal, e essa era a minha vida, e eu dizia, mãe, pai, está tudo certo. Eu dizia para minha irmã também, se acabar com 30 anos. Gente, cuidado com o que fala, porque até os meus 30 anos, Deus me livrou da morte várias vezes, por causa dessa palavra que eu soltava desde os meus 18 anos, ou um pouquinho antes ainda. Dos 30 aos 33, que quando Jesus morreu, eu nasci. Eu sempre digo assim, Jesus morreu, ressuscitou e foi. Aí eu nasci, porque eu me batizei com 33 anos. Jesus foi batizado com 30 e com 33 ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Dos meus 30 aos 33 anos de idade, o que aconteceu, irmãos? Para mim me separar da pastora, vocês não têm noção. Eu estava em Concórdia, uns 15 dias antes de ir na minha primeira célula, que hoje o homem que me levou para a célula, me tomou pela mão e me levou para a célula, me mandou uma mensagem, o Adão Machado. E há 15 dias que eu estava indo para a célula, uma que tinha sido uma amante minha, lá de Balneário Camboriú, me fez uma proposta. Ela estava lá com algum salão de beleza lá e vivendo muito bem, para mim largar minha família e ir embora. E eu tomei a decisão de ir. Eu vou embora. Tinha o aniversário do Johnny, se eu não me engano, lá em casa, e eu estava tão nervoso, tão alterado por causa disso. A minha família nem quer mais lembrar disso. Todo mundo viu a felicidade deles hoje, o povo que estava ali comigo, pai, da mãe, porque aquele dia eu dava soco em cima da mesa, eu bebia todas, eu estava nervoso, porque eu ia embora, e eu não tinha como falar para o Johnny, que é o pastor Johnny, que está aqui hoje,
Eu não tinha como falar para a pastora, que foi a que fez a abertura, porque eu ia embora. Eu estava tudo certo para mim ir. E eu saí dali, quando eu briguei lá em casa com a pastora, o Johnny chorava, minha irmã chorava, minha mãe chorava. Não chore, tá? A história é triste, mas não é para você chorar. É para vocês entenderem que alguém foi salvo pelo sangue. Naquela semana, eu saí dali, eu fui para um bar no centro de Concórdia, e eu bebi um pouco mais, e o inimigo me atentando, e eu liguei para essa mulher em Camboriú, e ela dizia para mim, para de chorar, aqui tu vai ser muito feliz, arruma tuas malas, venha hoje, e eu tomei a decisão, amanhã eu vou, não tem jeito, não passa de amanhã, e fui para casa. Chegando em casa, isso foi na segunda, eu não consegui, algo me angustiava, disse, não, na terça eu vou. Não, fazer diferente, vou organizar algumas coisinhas, quarta-feira estou indo embora. Ali eu decidi, não estava bêbado, não estava nada, não tinha bebido nada, só estava angustiado. Aí a pastora estava como se fosse lá, lavando louça de costas, o Johnny pequenininho assim, parado assim, uma mesa grande, umas cadeiras que nós tinha de madeira, muito pesadas, e o Johnny nessa posição, pertinho, né, Johnny? 1 metro e pouco. Então, isso era na terça, na quarta-feira eu ia dar notícia para eles que eu ia embora, e nunca mais eles iam me ver. Essa era a decisão que eu tinha dentro de mim. De repente, entre eu e o pastor Johnny, a cadeira que estava parada, ela levantou e tum! E a pastora quieta, achando que eu estava enlouquecendo de novo, já estava braba, ela pensou, o Gil vai quebrar tudo de novo aí. O Johnny, pequenininho, como é o Davi hoje mais ou menos, Rafa? Mais ou menos, dali um pouquinho menos. De repente a cadeira de novo. Pum! Imagina uma criança na minha frente, tu tinha o que lá, Johnny? 6 anos? 6 anos. Eu estatelei. Pela terceira vez, a cadeira levantou. Eu via e o Johnny via. Tum! Aí a pastora disse, que é isso? Ela olha para trás, né, para xingar eu, olha, encontra o filho dela e eu, brancos, sem saber o que falar. Se misericórdia, o que é isso? E ali eu gelei. E algo dentro de mim deu uma angústia muito grande. E na hora eu pensei, eu digo, não vou para Camboriú quarta. Isso aí parece um mau sinal. Será que eu não vou morrer pela estrada? Eu não acreditava em Deus e diabo, em nada. Eu era um ateuzão, um louco qualquer. Uma ovelha perdida da casa de Deus, atolado no lamaçal do mundo. Decidia não ir na quarta. Quarta-feira essa mulher me liga de Balneário, era uma argentina. Ela me liga se eu ia e não sei o quê. Eu disse, vou na sexta. Na sexta eu não fui. Naquela semana decidimos sair daquela casa, porque começou a dar uns curto-circuito e meio querer pegar fogo, e a gente saiu e mudou para um apartamento. Eu disse, eu vou com eles, vou deixar eles bem naquele apartamento, e dali eu pico a mula para Camboriú. Eu quero saber de viver minha vida. E aquela casa pega fogo. A gente saiu numa semana, na outra semana ela incendiou. E eu não tenho a foto aqui para mostrar para vocês, mas todo não foi algo de ilusão de ótica. Todo o fogo se formou a cara de um demônio terrível. Lembra, Johnny? O Johnny é meu testemunho. Um demônio terrível. E soltando fogo ainda assim. E a gente já tinha saído. Quando eu chego naquele prédio, e daí eu liguei para essa mulher, lá em Balneário, lembro o nome dela até hoje. Liguei para ela porque foi marcante e disse assim, segura a barra aí, que segunda-feira eu vou embora. A gente mudou, pegou fogo na casa onde eu estava com a minha família, preciso ajeitar uns negócios aqui, já está quase tudo certo.
Agora, o meu filho e a minha ex-esposa, eu disse assim para ela, estão bem. Então, aguarda aí que eu estou chegando para nós derreter balneário aí. No domingo, o vizinho do prédio, não sei bem certo como foi a história, falaram com ele, chegou vizinho novo, né? Ó a importância de você convidar pessoas para a célula. Abre a porta, era o Adão Machado. O cara que eu contratava o Tempo de Sadia, que é outra história, ele tinha uma banda, para mim, eu falei para ele hoje, para mim, eu nunca vi ninguém cantar como esse homem. É o maior cantor do sul do mundo. Se o que ele quer, eu digo, não vou mais contratar ele para baile, eu nem estou mais na Sadia. Ele, ô vizinho, como é que você está, vizinho? Estou bem, pensei, mas que vizinho, estou cascando fora daqui. Ô vizinho, tu tem um minutinho para mim? Eu brinquei com ele, sim, mas tu não quer falar de Inter, né? Porque o teu time é fraco e tal, e ele era colorado. Não, vizinho, preciso te fazer um convite muito especial. Eu pensei, esse aí tinha umas 30 amantes, ele já veio me oferecer uma. Pensei na hora, assim, para mim. Mente poluída, né? Tá nem aí. Quem está no charco do mundo está lascado, né? Mas era um enviado de Deus. E ele senta na minha frente, aquele baita homem, vizinho, ele não sabia de nada. Eu sei que você tem um compromisso muito sério para segunda-feira, que era quando eu ia embora e abandonar minha família. Mas ele nunca me viu na frente, assim, esse tipo de conversa pessoalmente, nunca conversamos, nada. A gente contratava a banda deles lá atrás, na Sadia, na época, e eu nem dava bola para esse tipo de gente. Ele disse, tem algo muito importante que tu tem que fazer segunda. Eu sei, vizinho, eu sei. Eu pensava, caramba, como é que esse maluco sabe? Ah, é? Tu sabe? Sei. Daí eu disse, tá aí, o teu convite, qual é, vizinho? Nós temos uma célula. Eu disse, mas célula? Que diacho é isso, célula? Daí eu disse, tá, mas célula? O que é célula? Daí ele sabiamente disse, vizinho, se reúne lá, um monte de homens, tudo amigo, para conversar sobre Deus. Eu pensei, meu Deus do céu, chegou um crentão aí. Deus não existe, eu vou dar uma aula nesse cara aí, pensei para mim. Mas deixei ele falar. Daí ele disse, olha, posso te contar um pouquinho da minha história, vizinho? Eu disse, um pouco da tua, eu sei, mas manda ver. Aí ele me contou a história dele, bem parecida até com a minha. Ele foi um cantor muito top, se envolveu com muita mulherada também, tal, muitas amantes e aquela coisa toda, e foi contando e contando. Eu digo, e daí? Qual é o final? O final, vizinho, que hoje eu estou com a minha família. A família é o que nós temos de mais importante. A família é tudo. A família é isso. A família é aquilo. A família é mais aquilo. E aquilo começou a me angustiar. Me angustiar. E eu sou um homem de palavra até hoje. Ontem a Sabrina, que é do louvor aqui, disse, pastor, eu achei que tu não vinha no meu aniversário. Que ela tem a honra de fazer aniversário junto com o pastor dela, né? E eu fui. Mas eu fui por quê? Porque quando eu empenho a minha palavra, nem que eu tenho que parar o mundo, normalmente eu cumpro a minha palavra. Isso eu sempre fui. E eu pensei, se eu der a minha palavra para esse homem, eu vou ter que ir nessa tal de célula. E eu olhei para ele, aquilo tinha fogo misturado com água dentro de mim, um pouco incendiava, um pouco, sabe a luta, Fábio? Violenta. E eu olhei nos olhos dele e disse, meu Deus. E algo assim me angustiou, e eu olhei para ele, eu não queria falar, mas algo me empurrava, e eu olhei, eu vou. Quando eu disse eu vou, me arrependi na hora. Por que eu fui dizer que eu vou? Agora eu tenho que ir, agora eu tenho que pegar meu telefone.
Tá bom então, vizinho, tá bom, que hora que é amanhã? De noite? Só de noite, meu Deus, tá bom, de noite eu vou lá. Peguei meu telefone, já escrevi lá para a bonitona lá, ó, já não vai segunda. Nunca tinha acontecido, ela me esculachou. Mas me disse tanto e eu mandei ela para aquele lugar. Disse, existe aquele capeta que disse que tem, que eu não acredito, tu vá com ele. E marchei para a célula. E hoje sou teu pastor. Aplaude a Jesus. Salvo pelo sangue. Poderia continuar a história, ela é muito bonita. Daqui para frente ela fica mais linda ainda. Mas eu sou teu pastor e está tudo certo. Eu quero falar com vocês, salvo pelo sangue, que sangue? O sangue de Jesus. E hoje eu quero falar de um terceiro derramamento de sangue de Jesus, para nós orarmos. O sangue que brotou da cabeça de Jesus. Quando lhe cravaram a coroa de espinhos, parecido com essa, os espinhos lá de Jerusalém eram muito maiores que esse. E quando colocaram na cabeça de Jesus, assim, espinhos o dobro que esse, eles pegaram uma madeira e tum! E aquilo cravou nas têmporas de Jesus e o sangue brotou. E quando este sangue caiu sobre a terra, porque o pecado gerou os espinhos, e os espinhos, pelos espinhos o pecado saiu. Quando a primeira gota de sangue caiu sobre a terra, foi desfeito toda a maldição que havia. Põe ali Mateus 27 e 29. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó Rei dos Judeus. Foi quando o sangue caiu sobre a terra. Deus havia amaldiçoado a terra por causa do pecado de Adão e Eva. Jesus veio, derrama seu sangue inocente, o sangue da conquista, e aonde o sangue de Jesus cai, toda maldição é quebrada. E a maldição de mais de 3.000 anos que estava sobre a terra, imposta por Deus, pelo pecado do homem, por um outro homem, pelo outro Adão, o Filho de Deus, Jesus, sangue inocente, quando cravaram a coroa de espinhos, então o sangue cai e a maldição sobre a terra cessa. O benefício de você aplicar este sangue, ele tem o poder para destruir toda a maldição e converter-nos em conquistadores capacitados para alcançar qualquer desafio. Qualquer desafio você pode vencer aplicando o sangue que verteu das têmporas, da fronte de Jesus, pela coroa de espinhos. Se você não está conquistando, e você é um filho, uma filha de Deus, você é uma pessoa que ama a Deus e as coisas não estão acontecendo, vão passar a acontecer. Porque quando você é um ungido, você recebe o toque deste sangue, uma única gota do sangue de Jesus, tem o poder de uma bomba atômica sobre qualquer coisa. Então, muitas conquistas você não teve, porque tinha maldição, porque tinha coisa errada, e quando este sangue é aplicado, aí surgem novos cenários. Você vai ter novos cenários na tua vida surgindo. O sangue de Jesus, aquele que é salvo pelo sangue, eu fui salvo pelo sangue, e se abriu um novo cenário na minha vida, a ponto daquela ovelha perdida, daquele que estava lá no lamaçal, hoje está na frente das ovelhas de Cristo, como uma plataforma de Deus, como um instrumento, uma ferramenta de Deus, para levar a sua palavra. Se isso não é Deus, o que é Deus então? Um que estava totalmente perdido, era uma ovelha fadada ao fracasso, total, abandonado, e foi salvo pelo gongo, como se diz, foi salvo no último instante, pela aquela batida na porta, no último instante,
Se isso não foi Deus, quem foi então? E ali eu conheci o poder do sangue, e eu fui salvo pelo sangue. Aplicando o sangue de Jesus sobre a minha vida, foi abrindo cenários. E hoje, quando você ungir a tua família, que aí o pai está ungindo, se a mãe está sozinha, a mãe, se o jovem está sozinho, vai levar para casa, cenários vão se criar a partir de hoje. Cenários novos na tua vida. Não te assuste, porque Deus é muito mais poderoso do que você imaginava. É ilimitado o poder de Deus, porque Ele é o poder. Todo o cenário que você orou pela tua vida, que tu buscou pela tua família, e tu não viu até hoje, poderá acontecer a partir de hoje. Esse sangue, ele rompe a maldição da pobreza e da miséria por causa do pecado, passando a viver com bênção financeira. Porque é o pecado, irmãos, que traz a maldição da pobreza e da miséria. A pessoa que peca, ela acaba caindo na pobreza e na miséria. O pecado gera isso. Indiferente de quanto dinheiro a pessoa tem, ela cai na pobreza e na miséria. E tem outro tipo de pobreza e miséria. Falta de alegria é pobreza de alegria. Falta de paz é pobreza de paz. Então é vários tipos de pobreza e miséria que o inimigo coloca na vida de uma pessoa quando ela peca. Ah, mas e agora, pastor? Tu serás salvo pelo sangue. Tu serás salvo pelo sangue. Porque eu também fui. Dei o meu testemunho hoje. Ele liberta do tormento mental produzido pelos ataques de todo tipo. Arranca pela raiz maldições territoriais que operam em alguma área específica. Tem maldições que é territoriais, que acontecem em Chapecó, que acontecem em determinado bairro, em determinada rua, determinada nação, estado, ela é territorial. Você aplica uma gota do sangue de Jesus que verteu da sua fronte, toda maldição é quebrada. Gente, ei, olhe nos meus olhos, não tenham medo do inimigo. Só não subestime ele do tipo, eu venço ele, eu me viro com, eu não preciso nem de Deus. Não, você está subestimando ele, e aí ele te arrebenta. Agora, se você vai com Deus, com Jesus, você aplica o sangue, você vence, quebrando toda maldição, irmãos. A desobediência do homem trouxe o espinho da escassez à terra, que Deus criou para nós. Mas o sangue que verteu da cabeça de Jesus, por causa da coroa de espinhos, tem o poder para quebrar toda a maldição da terra. Imagina a maldição se tem na tua vida, ou na tua rua, ou na tua casa, ou no teu DNA, tudo é quebrado. Tudo será rompido. Até o final desses 7 domingos, com as 7 bênçãos do sangue, com essa restauração trazida pelo sangue, você já será outra pessoa. O Filho de Deus se encontra, olha só a missão cumprida. Eu só vou ler isso daqui para você entender o que aconteceu naquele dia. O Filho de Deus se encontrava no mais alto daquela cruz no Monte Calvário. Lá no alto, pregado. A crucificação é a cena mais comovente e terrível que descreveu a Escritura. Só os malditos estavam lá, os piores. A maior dor era sentida lá. A imagem de Jesus morrendo na cruz parecia uma vitória contundente de Satanás. Mas, de repente, aconteceu algo que estremece todo o mundo espiritual. Jesus levanta a sua cabeça, olhou tudo ao seu redor, e apesar de esperarem que desse o seu último suspiro, ele abriu sua boca e declarou uma frase que ainda ecoa nos céus. João 19:30, está consumado. O inimigo ficou petrificado quando escutou essas palavras. Não podia entender. Já que está consumado, significa que a missão foi cumprida com sucesso. Rapidamente o inimigo parou à frente da cruz para contemplar a cena uma vez mais e não entendia aonde poderia ter falhado e errado. Nesse momento algo chamou a atenção. A coroa de espinhos que tinha sido colocada na cabeça de Jesus
notou que por trás dela havia uma segunda coroa. É a coroa que aí havia uma segunda coroa. E ali os demônios deram a notícia para Satanás. Essa coroa é a coroa que você tirou de Adão. Responderam os seus conselheiros. Os conselheiros de Satanás são os anjos caídos, são os demônios. E eles alertaram a Satanás: a coroa que tu tomou de Adão, que tu levou ele a pecar, esse aí, que tu achou que tinha vencido com a morte dele, ele tomou ela de volta. Essa coroa representa toda a autoridade, a dignidade e a honra que Deus tinha dado ao homem. Toda. Como isso aconteceu? 4.000 anos depois da queda de Adão ao pecado, lá estava Jesus, o Filho de Deus, com uma coroa de espinhos, penetrando sua cabeça, até que uma gota do seu sangue caiu sobre a terra, quebrando toda a maldição que havia sobre ela. Por isso que Jesus pôde dizer: está consumado. Eu vou pedir para o pessoal vir com os olhos aqui à frente. Está consumado. Jesus venceu todo o mal. Satanás achou que estava matando Jesus, estava vencendo a Deus. E quando ele percebe que Jesus diz está consumado, quer dizer, está consumado significa missão cumprida. Como missão cumprida? Ele tomou a coroa de toda a autoridade e dignidade que tinha sido dada ao homem e o diabo havia roubado. Jesus toma essa coroa de volta e Satanás é derrotado. Por isso que esta gota de sangue que você aplica na tua vida, uma única gota, que caiu da fronte de Jesus, quebra toda maldição. Você chega lá na tua empresa, os empresários que estão aí, você chega lá na tua empresa, segunda coisa não está andando. Senhor, se há maldição na minha empresa, em qualquer coisa, nesse local territorial, se eu pequei, se eu trouxe maldição para cá, se algum funcionário trouxe, eu não sei, você vai orar. Eu agora, Senhor, eu vou aplicar o sangue que Jesus derramou na cruz pela coroa de espinhos. Ora e aplica. Aquele momento, todo o mal tem que sair, porque ele foi derrotado na cruz por esse sangue. Então, onde é que está? Pode vir à frente aqui o pessoal do diaconato. Rapidamente, vocês são tudo atletas. Gente, nós vamos fazer assim, ó. Vocês não vão sair do local. O pai de família pega, como todo domingo, um frasquinho. Se o jovem está sozinho, vai pegar o seu e vai orar com ele. Depois, chegando em casa, vai ungir pai e mãe, se for possível. Casa, carro, pode ungir o que você quiser. Vai quebrar a maldição em tudo. Porque o poder não está no óleo porque é vermelho, mas é porque foi orado por esse óleo. O óleo é usado desde o Antigo Testamento. Deus orientava para as pessoas se ungirem com óleo, representando a presença dele. E esse óleo vermelho representa o sangue que verteu da fronte de Jesus. Então, cada um de cada família, um por família, o diaconato vai passando, fila por fila, e você pega o teu frasquinho. Enquanto isso, nós vamos ouvir o louvor. De Jesus. Hoje nós falamos, a palavra foi o meu testemunho, salvo pelo sangue. E depois vimos como Jesus venceu a Satanás, como Jesus recuperou a coroa. Eu, como pastor, irmãos, eu nunca falo nada para ninguém a não ser a orar. Mas se eu fosse falar, eu diria: irmão, irmã, você nunca ouviu falar sobre o sangue? Por que tu sofres? Não precisa sofrer, irmão. Não há maldição que não é quebrada pelo sangue de Jesus. Tudo, não importa o que aconteceu, não importa a ferida que se abriu, não importa o rombo que aconteceu, nada. Tudo é possível que crer. E nós temos essa arma imbatível, que é o sangue de Jesus.